Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou. Mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Muito bem, nós, no domingo passado, concluímos o tempo pascal com a festa de Pentecostes. E hoje nós estamos vislumbrando o mistério de um Deus amor, que estabelece comunicação conosco. Ele se revela como Deus que sai de si para se comunicar. E essa comunicação de Deus com a humanidade é sempre benéfica. Comunicar-se conosco significa transmitir a sua graça, significa nos envolver no seu amor, significa nos santificar, para que a nossa caminhada chegue à plenitude e nós sejamos, enfim, salvos. Por isso, a liturgia da palavra que nós ouvimos nesta Eucaristia apresenta Deus por meio da história, ou a palavra de Deus apresenta o Senhor por meio da história, da sua relação com o seu povo, e é uma relação próxima, não é uma relação de distanciamento. Nos eventos históricos de Israel, o povo da antiga aliança, Deus se mostra como relação que se plenifica em Jesus. O Verbo se fez carne. Sim, é bem verdade que nós precisamos lhe dizer o que significa celebrar a Santíssima Trindade. É preciso que a gente compreenda um conceito que vem da filosofia, é o conceito de essência. Segundo os filósofos, essência é aquilo que faz com que nós sejamos, uma coisa seja aquilo que ela é e não outra coisa. Então existe a essência humana, tudo que caracteriza o humano é humano e não é outra coisa. Pois bem, existe uma única essência divina, aquilo que caracteriza a divindade, né, como ser que move todas as coisas sem ser movido por ninguém. Mas essa única essência divina, portanto, faz com que nós tenhamos um único Deus, se revela, se manifesta de três formas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai como origem, o Filho como palavra que também está na origem e pela qual Deus faz todas as coisas, e o elo que une o Pai e o Filho e que também vai unir a comunidade com o Pai e com o Filho, que é o Espírito Santo, o elo de amor. Então, quando a gente olha os eventos históricos, nós percebemos então como Deus se mostra como um Deus de relação, um Deus relacional, um Deus que se aproxima, um Deus que chega perto, que abraça, que acolhe, que cura, que perdoa, que estende a mão para levantar. Principalmente através de Jesus, que é o Verbo de Deus feito carne, pelo qual Deus fez todas as coisas e através do qual Deus salva a humanidade, através do qual Deus nos redime. E o Espírito Santo, que domingo passado foi derramado em nossos corações, e Jesus diz: é Ele que roga ao Pai, e o Pai dá o Espírito que une os dois,
a comunidade, para que nós sejamos uma só realidade, né? E Deus esteja conosco e nós estejamos em Deus. Então, falar da Santíssima Trindade, portanto, é falar de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que se comunica conosco, que se revela a nós, que caminha ao nosso lado, que nos santifica para que possamos chegar à plenitude da vida. Assim como nós observamos a ação de Deus na história do povo da Bíblia, nós também podemos contemplar essa ação de Deus na nossa própria história. Podemos olhar momentos da nossa vida e nós podemos perceber que nós sobrevivemos a esses momentos, que nós estamos aqui agora exatamente porque Deus é a nossa força, porque Deus é a nossa inspiração, porque Deus é aquele que conduz a nossa história. E nós vamos concluir a partir disso que Deus é amor, porque vemos em tantos acontecimentos, presentes e passados, como Ele cuida de nós. A celebração da liturgia de hoje, deste domingo, é uma maneira de nós confessarmos esse mistério de comunhão e proclamarmos que nós somos de Deus. E o Deus que nós cremos, e o Deus que conduz a nossa vida, repito, é Pai, Filho e Espírito Santo. Outrora, nós fomos instruídos a respeito de Deus, e uma instrução que punha medo em nós, porque sempre nos foi apresentado, e eu me lembro ainda, na minha fase infantil, que não era difícil as pessoas dizerem: Deus castiga. Pois bem, Deus, a primeira leitura de hoje diz que Deus não é terrível vingador que guarda os erros humanos para punir, como se Ele tivesse esse papel cruel, né, de colocar o ser humano sempre à prova, de sempre estar castigando. Apesar, diz o texto da primeira leitura, apesar da cabeça dura do ser humano, Deus se comunica com o seu povo, conhece as suas fraquezas e age para libertar o seu povo da escravidão, do pecado e da morte. Por quê? Não é porque Ele é um Deus castigador, punitivo, vingador, mas é porque Ele é graça e verdade. É graça e verdade. É graça, portanto, nos faz, com a sua força, vencer os nossos inimigos, que são o pecado e a morte, e é verdade, a verdade que nos liberta de nossas algemas que nos aprisionam no medo, para que nós possamos mergulhar em Deus e nele nós possamos ter vida em plenitude. Então, é assim o nosso Deus, é um Deus de amor, né? É um Deus de amor. A segunda leitura que nós ouvimos da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, compreendendo que Deus é graça e verdade, que Deus é amor e piedade, que Deus é compaixão, então o apóstolo Paulo recomenda à comunidade de Corinto, portanto também recomenda a nós, porque somos cristãos e aprendemos da tradição, como de fato nós nos comportarmos como filho de Deus. Então aquilo que foi recomendado à comunidade de Corinto continua como recomendação para nós. Então Paulo recomenda à comunidade de Corinto e a nós para vivermos a alegria, a paz, a concórdia e o amor. Por quê? O apóstolo Paulo nos recomenda isso, porque esses são os sinais de que Deus se faz presente entre as pessoas e que as pessoas são de Deus. Nós vamos nos compreender que somos de Deus a partir da nossa experiência com Ele,
e do nosso agir, do jeito do agir de Deus. Como é que Deus age? Deus age para promover em nós a alegria, a paz, a concórdia e o amor. E Jesus não nos deixa o seu grande mandamento, que ele chamou de novo: eis que eu vos dou o meu novo mandamento, amai-vos como eu vos amei. Depois, o apóstolo Paulo expressa a sua experiência cristã. E olhe que a experiência cristã de Paulo é mais recente que a dos outros apóstolos, dos outros discípulos de Jesus, porque ela começa a partir de sua conversão, e é uma conversão que é uma conversão depois da Páscoa. Os discípulos já andavam com Jesus antes disso, né? Desde o início do ministério, da vida pública de Jesus, eles já começaram, eles foram chamados por Jesus para segui-lo e para serem pescadores de homens. E é depois da Páscoa que Paulo vai fazer uma experiência com o ressuscitado e que vai ser chamado a ser o apóstolo dos gentios. Então, Paulo expressa a experiência cristã ao desejar à comunidade de Corinto e a nós uma coisa que nós sempre usamos na liturgia: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Esta fórmula continua, né? Nós continuamos a dizer hoje nas nossas celebrações exatamente assim. E quando a gente comunica isso à comunidade, aí a gente diz uma coisa muito bonita, que eu acho que às vezes até dizemos da boca para fora, porque nós não nos comportamos conforme aquilo que nós dizemos. Nós dizemos: o amor de Cristo nos uniu, e às vezes nós nos comportamos exatamente contrário ao amor de Cristo e o mandamento do amor. Nós nos comportamos, né, como inimigos e nos tornamos pessoas muitas vezes briguentas. Mas prestemos muita atenção nas palavras que nós rezamos, para que essas palavras possam ir nos moldando e cada dia ir nos transformando, porque nós não podemos ouvir a palavra de Deus e viver do mesmo jeito que nós sempre vivemos. A palavra de Deus precisa transformar o nosso coração. Não tem uma música que diz: a palavra de Deus é assim, não passa por mim sem deixar um sinal? Pois bem, então o amor de Cristo nos uniu. Nós precisamos, a partir da Santíssima Trindade, a partir dos mistérios da nossa fé, viver de fato como pessoas que estão unidas pelo amor de Cristo. O trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje, capítulo 3 do Evangelho de São João, sugerido para esta solenidade da Santíssima Trindade, diz uma coisa muito interessante para exatamente corroborar aquela ideia que nós estamos trazendo desde o início. Que se eu perguntar, talvez vocês já tenham esquecido, qual a ideia que nós trazemos desde o início? Que Deus é amor. Portanto, aquele que amou, ama, não é? Ama. Não está disposto a ficar remoendo as nossas fragilidades por causa da nossa cabeça dura. Ele quer que nós possamos também viver a experiência do amor. E o que nos diz o Evangelho de João? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a vontade de Deus? É que nós tenhamos vida eterna. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é nos afastar dele, mas é nos colocar juntos dele. Jesus diz uma coisa no Evangelho, chorando sobre Jerusalém, porque ele viu que a cidade do profeta Jerusalém, os seus habitantes tinham se afastado de Deus. E ele diz: ah, Jerusalém, se tu soubesses como Deus ama, então vocês compreenderiam o amor da galinha que junta os pintainhos debaixo de suas asas.
Deus parece querer que nós estejamos debaixo de suas asas, mas a nossa cabeça é dura, diz a primeira leitura. Deus quer que a nossa conversão. Por isso, Ele nos amou tanto, que nos deu o seu Filho, não para nos condenar, mas para mudar a nossa cabeça dura e o nosso coração de pedra. Na profecia de Ezequiel, ele diz: eu vou tirar do coração dessa humanidade esse coração de pedra, e no lugar colocarei um coração de carne. Portanto, meus irmãos, a imagem de um Deus severo e punitivo não se sustenta a partir de Jesus, que veio para salvar e não para condenar. A missão de amor do Filho é a salvação da humanidade. A missão de amor de Jesus é a salvação da humanidade, porque Deus nos amou, apesar da nossa cabeça dura. Ele se realizou por sua morte, ou seja, essa missão se realizou por sua morte e ressurreição. Diz o texto do Evangelho: quem acredita em Jesus acolhe o dom da salvação que foi oferecido por Jesus. Quem recusa essa oferta de amor, não é Deus que condena, mas é a própria pessoa que se condena, porque deixou de acolher o dom da salvação. Deus nos oferece salvação a todos nós. Quem acolhe, portanto, participa da plenitude. Quem não acolhe, condena-se a si próprio. Deus, que visitou Moisés e o povo no deserto, mostra-se na humanidade de Jesus, que viveu movido pelo seu Espírito e todo doação. Jesus é todo doação à humanidade. É por toda a humanidade. Nas palavras de consagração, quando nós consagramos pelo Espírito e pelas palavras o pão e o vinho, a gente escuta: isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue derramado por vós e para a remissão dos vossos pecados. Portanto, quando nós celebramos a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós celebramos o amor de Deus. Celebramos o amor de Deus, o amor por todos nós, que é a celebração do mistério da Trindade. Colabore com uma vida de comunhão uns com os outros na nossa comunidade. O que nós professamos com os lábios, o amor de Cristo nos uniu. O que nós professamos com os lábios nessa liturgia deve ser praticado no nosso cotidiano. Crer no Deus que é uno, uma única essência divina, mas trino em pessoas, é também se dispor a amar, inclusive o diferente, a amar quem pensa diferente, a amar quem tem ideias diferentes, mas saber que mesmo aquele que pensa diferente de mim, esse também é filho de Deus. Amar o diferente e comungar com todos. Algumas pessoas, e eu vou já concluindo, algumas pessoas pensam, e é um pensamento muito reduzido, de que só não deve comungar aquele que não é casado, ou aquela que não é casada, ou aquele que vive uma segunda união. Não, é o grande pecado, que a gente só pensa que o pecado da humanidade seja o pecado relacionado à sexualidade. Mas essa falta de comunhão com os outros, essa vida de desunião que nós vivemos na comunidade, eu acho que é muito mais grave, inclusive, do que essa falta que algumas pessoas têm na sua vida, da falta do sacramento do matrimônio. E nós só julgamos as pessoas por causa disso. E se elas entram na fila da comunhão, a gente aponta o dedo. Mas eu que fiz uma intriga com alguém, eu que fofoquei da vida do outro, eu que levantei falso testemunho, será que eu não estou numa falta grave? Será que eu não estou promovendo coisas que ferem o coração do nosso Deus? Então, pensemos,
Nós, a imagem de Deus, somos pessoas que devem viver a experiência do amor, porque nós dizemos com os nossos lábios: o amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo nos uniu. E se nós promovemos a desunião, nós estamos fora da comunhão. Nós estamos fora da comunhão. Pensemos nisso e paremos de apontar os dedos, de condenar as outras pessoas, porque nós não conhecemos o seu coração. Vivamos a nossa vida, procuremos a nossa conversão, sintamos Deus nos amando e amemos mais a nós mesmos, amemos mais as pessoas da nossa casa, amemos mais as pessoas da nossa rua, as pessoas da nossa comunidade. E assim, quem sabe, um dia nós não sejamos cada vez mais melhores e cada vez mais imagem de um Deus que ama e que quer bem a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No folheto número 11 ao número 10, vamos professar